extremidade. Então, vocês já viram aí a primeira imagem. A gente vai fazer uma revisão bem rapidinha, não é muito aprofundada. Vocês vão ter, eu vi lá no programa de vocês que em outubro vocês vão ter outra revisão. E a gente pode ir fazendo revisões ao longo do tempo. A gente já deu a maior parte do conteúdo, ainda faltam algumas coisas, tipo o URO, que a Marilene colocou aqui na revisão. Não sei se vocês já tiveram no programa, porque, para ser bem sincera, não entendi muito bem o programa. Não consigo achar as aulas direito, só consigo achar que tem rádio, mas não consigo ver o que vocês já tiveram. Então, depois vocês me falem, que eu não achei direito no programa. E aí, no final, tem uma imagenzinha de URO só, mas como a gente não viu, nem vou cobrar muito. Mas tórax e digestivo a gente chegou a ver bastante coisa, então vamos ver se vocês lembram. O tórax a gente já viu tem um tempinho. Tudo bem, se vocês não lembrarem também, podem perguntar, tá bom? Quem entrou mais tempo já está vendo essa imagem aí há um bom tempinho. Então aí a gente tem duas perguntas, né? Que é qual é a lesão que a gente tem, se ela está no alvéolo, se ela está no interstício, e quais são as artérias, se as artérias pulmonares estão normais ou estão aumentadas. Antes disso, eu acho importante a gente fazer uma revisãozinha da M4 mesmo, lá, bem basal. Então, lembrar daquele AEOU, do alinhamento, ver se as clavículas estão, a borda medial da clavícula está equidistante do processo espinhoso da coluna, ver se o alinhamento está bom, se a imagem está centralizada direitinho, se não está cortando uma parte do tórax ou cortando a parte de baixo ou de cima ou dos lados. Às vezes eles colocam uma chapa muito pequena para um paciente muito grande e a gente acaba não vendo coisas importantes. A gente acaba não vendo o seio costofrênico, que é muito importante, então a gente tem que conseguir ver até o final, tá vendo? Esse aqui a imagem está um pouco cortada. É importante a gente ver, porque aqui, se o derrame for muito pequenininho, ele só vai ficar aqui embaixo. Então, se a imagem corta um derrame pequeno, a gente acaba perdendo uma imagem importante, que iria contribuir para o nosso diagnóstico. Outra coisa que a gente tem que ver também é o seio costofrênico, ver se o seio cardiofrênico, se a gente consegue delimitar ele bem direitinho, se não está apagada a silhueta cardíaca. Ver se a radiografia está bem inspirada. Então, contar os arcos costais, ver quantos arcos costais a gente tem ali na radiografia. Se a gente tiver 10, a gente está bem inspirado. Se a gente tiver 11, a gente está hiperinsuflado. E se a gente tiver menos de 8, a gente está expirado. Tá? Então, contar sempre, ver se está certinho, se está direitinho. A incidência, é importante a gente saber se a gente está vendo perfil, se a gente está vendo postura anterior, anteroposterior, ou se a gente está vendo perfil. Mas de abdômen, a gente tem que ver se o paciente está deitado ou está em pé. E aí a gente vê também pelo ódio, a ortostase. Então, sempre procurar a bolha gástrica, que vai dizer para a gente que o paciente está em pé, tá bom? Aqui a gente consegue ver uma pequenininha. E ver se a radiografia está tremida, porque às vezes a gente pode confundir uma opacidade com a radiografia toda tremida e fazer diagnósticos que não eram para ser feitos. Então, sempre checar a técnica, tá? Direitinho, se a técnica estiver ruim e você achar que tem alguma coisa ali que não está dando para ver, pede para repetir, tá? Mas voltando nessa imagem, feita essa revisão bem rapidinha, o que vocês acham? Que esse infiltrado está no alvéolo, está no interstício? Tem alguma característica dele que vocês acham que dá para a gente essa dica? Tanto no PA quanto no perfil. E qual o palpite de vocês? Acho que tá no alvéolo, porque dá pra ver broncograma ali. Então, eu também fiquei na dúvida, não, mas não é alvéolo, é intersticial, tá? Esse broncograma, na verdade, não é broncograma, é que o bronco é uma estrutura mais rígida. Então, se tiver algum infiltrado ali, em volta do brônquio, a gente vai conseguir ver, por mais que não seja no alvéolo, por mais que não seja o infiltrado que está no alvéolo, causando o contraste entre o ar e aquele material que está dentro do alvéolo. Esse daqui é o material do brônquio mesmo, é o próprio brônquio que é mais rígido, então a gente consegue ver ar dentro dele, na porção em que ele é mais calibroso. Mas esse infiltrado aqui é um infiltrado intersticial. E por que isso? Nesse caso, é um infiltrado intersticial reticular, porque ele forma uma malhazinha que parece um rendilhado no interstício.
E aí a gente pode achar que são os vasos que estão um pouquinho mais túrgidos, um pouquinho mais engorditados, mas não é. Por quê? Porque nos vasos a gente consegue ver que eles vão se bifurcando. Ainda mais aqui no hilo, que eles estão mais calibrosos, então é mais fácil ainda a gente ver os vasos se bifurcando até a periferia. E no infiltrado intersticial, infiltrado intersticial reticular, a gente não consegue ver isso. A gente só vê um emaranhado de opacidades que a gente não consegue delimitar muito bem. Aqui, nesse caso, a gente até consegue onde começa, onde termina, mas normalmente a gente se perde, a gente não consegue ver onde eles terminam, não consegue ver bifurcação, é só um emaranhado de opacidades. Isso é bem característico do infiltrado intersticial reticular, tá? E vocês lembram quais são os tipos de infiltrado intersticial que a gente tem? Eu já falei um, que é o reticular. Vocês lembram dos outros? Reticular nodular e Nodular. nodular. Micronodular também. Isso, a gente tem o infiltrado intersticial reticular e o nodular. E aí, quando a gente tem uma mistura desses dois, a gente tem o retículo nodular e a gente tem o micronodular, que é bem característico de tuberculose miliar e algumas outras doenças que a gente vai ver na frente. A gente tem a imagem dele também e vocês vão comparar. E sobre as artérias pulmonares, o que vocês acham delas? Vocês conseguem ver? Vocês acham que está aumentado? Acho que tá aumentada. Está dilatado, gente. Não está muito bem delimitado. Se a gente tivesse só um aumento da artéria pulmonar, sem esse infiltrado hilar aqui, vocês iam ver que ela está aumentada sim. Mas ia ficar melhor se não tivesse esse infiltrado e só ela aumentada. Então, ela está aumentada sim também, tá? Tentem lembrar da anatomia, eu sei que é um pouquinho difícil, mas tentem. Aqui do ventrículo direito, a gente tem o tronco da artéria pulmonar que sai, tá? E passa por trás, pela frente da aorta. E aí, do ventrículo direito, do ventrículo esquerdo, a gente tem a aorta que passa por baixo da artéria pulmonar, do tronco da artéria pulmonar, dá uma voltinha e cruza por cima da bifurcação do pulmonar. Então, o tronco da pulmonar vem e se bifurca em direita e esquerda. E aí, o que a aorta faz? Ela vem aqui por trás e cai em cima delas. Então, se a gente tem um aumento desses vasos, provavelmente a gente tem um aumentando o outro e a gente tem que observar a silhueta cardíaca, tá bom? A gente tem que observar os contornos aqui dos vasos da base, ver se a gente tem algum aumento de câmara. Normalmente a gente nunca tem um aumento assim isolado, tá? Então, nesse caso, a gente tem um aumento da artéria pulmonar, a gente consegue ver que o segundo arco ele está um pouquinho mais engurgitado, tá? E que é o característico do aumento da artéria pulmonar. Então, além de ver o hilo, eu sei que ele está um pouquinho bagunçado, tentem ver os contornos cardíacos, tá bom? Dos vasos da base, do ventrículo esquerdo, do ventrículo direito, a impressão aqui da veia cava superior, tá bom? E aí, agora a gente vai para uma tomografia desse paciente. E o que a gente consegue ver aqui nessa tomografia? Qual é essa alteração? Bronquiectasia. Isso. Para ser mais um pouquinho específico, a gente consegue definir qual é o tipo de bronquiectasia que a gente está vendo? Tem algum sinal que você olhe e saiba que isso é uma bronquiectasia? Algum sinal característico? Diamantes? Sinal de diamante da artéria pulmonar do lado do brônquio, fazendo tipo um anel. Isso. É isso mesmo. Quando a gente tem um corte axial da tomografia com bronquiectasia, o que a gente vê? O que é bronquiectasia? É o endurecimento da parede do brônquio. Ela está tão cronicamente inflamada que ela acaba fibrosando. E aí, o que acontece? Esse brônquio ele fica dilatado. E o diâmetro do brônquio, normalmente, ele é de 1:1. A artéria pulmonar adjacente ao brônquio, ela tem o mesmo diâmetro que o brônquio. Quando acontece a fibrose, algum processo inflamatório ali crônico, a bronquiectasia faz com que o brônquio fique maior do que a artéria pulmonar adjacente. E isso forma uma imagem que é chamada de imagem em anel de diamante ou anel de sinete, tá? Que o brônquio fica grandão, maior do que a artéria que está junto dele, tá bom? Quando a gente está vendo isso no corte axial. E aí, quando a gente vem para uma reconstrução coronal,
o que que a gente vê? A gente consegue ver as bronquiectasias, a gente perde meio essa relação do anel de diamante, o anel de sinete, a gente perde a relação com a artéria pulmonar que fica adjacente, mas a gente consegue ver outras alterações. Então, nesse caso aqui, a gente consegue ver dois tipos de bronquiectasia, que são as bronquiectasias saculares, que são, não sei se foi falado isso para vocês, mas a Marilene falou para a gente, então vou passar, deve ter sido falado. As bronquiectasias saculares, geralmente elas envolvem uma extensão maior da árvore brônquica. Então, a gente tem uma bronquiectasia que vai lá desde o comecinho do brônquio até quando ele é mais maior, de quando ele tem um diâmetro maior, até o final. Então, ele vai dilatando o brônquio inteiro, e geralmente ele envolve várias gerações de árvores brônquicas. E aí a gente vai alargando até o final esse brônquio e ele dá num fundo cego, como se fosse um fundo cego. Então, é isso que acontece aqui nessa setinha de baixo, no lobo inferior do lado esquerdo. O brônquio vem dilatando desde lá do centro até a periferia e dá num fundo cego. E o outro, que está no lobo médio, do lado direito do paciente, a gente tem uma bronquiectasia cilíndrica, que a gente vê o brônquio ectasiado, só que todo ele está no mesmo diâmetro. A gente não tem essa diferença de que ele começa menorzinho e vai aumentando a bronquiectasia. Ele está sempre no mesmo diâmetro, tá? Então, essa é basicamente a diferença entre o sacular e o cilíndrico. O cilíndrico tem sempre o mesmo diâmetro em toda a sua extensão, e o sacular, ele vai aumentando e dá numa estrutura de fundo cego, tá bom? É a principal diferença. Sério, eu não entendi. O sacular tem brônquio no mesmo diâmetro e fundo cego? Não. O sacular, ele pega várias gerações brônquicas, então ele pega um brônquio desde quando ele sai lá do brônquio-fonte até o finalzinho do brônquio, tá? Até lá perto do bronquíolo já. E ele vai aumentando esse diâmetro. Ele começa com uma bronquiectasia menorzinha e vai aumentando o diâmetro dessa bronquiectasia até dar numa estrutura de fundo cego. Esse é o sacular, tá? Ele é um sacular por quê? Porque ele vem menorzinho e dá numa estrutura de fundo cego. E o cilíndrico, como que ele é? O cilíndrico, ele tem toda a sua extensão igual. Então, se você cortar esse brônquio no meio e pegar o começo e o final, eles vão ter o mesmo diâmetro, tá? E ele não dá numa estrutura de fundo cego. É porque aqui a gente só está vendo um corte, mas se a gente rolar essa imagem, a gente vai ver que ele tem um começo e ele tem um final. Não é que nem esse aqui que para abruptamente e parece que ele fechou, que ele não dá em alvéolo nenhum. Tá? Dois tipos de bronquiectasia no mesmo paciente. Entendeu? Deu para entender? Entendi, obrigada. Aqui só está explicando. Aí a patologia que pode causar isso é a fibrose cística. Outros tipos de colagenose também podem, esclerodermia, tá? Então, são doenças que causam uma inflamação crônica no brônquio e que vão cursar com a fibrose desse brônquio, causando o enrijecimento dele e o aumento do diâmetro fixo. Ele não volta mais para o lugar. Fez bronquiectasia, já era. Não volta mais para o que era antes, tá? Aqui está só falando um pouquinho mais sobre a fibrose cística. A Marilene colocou uma explicaçãozinha. Então, tem a mutação daquele gene lá da fibrose cística, faz com que as glândulas sudoríparas, as glândulas produtoras de muco, suor, elas produzam secreções com maior concentração de cloro e sódio. Então, todas as secreções que a gente produz vão se tornar mais espessas, e as maiores repercussões são no sistema digestivo e no sistema respiratório. No respiratório é muito clássico a criança, o paciente que vive sempre com infecções respiratórias frequentes. Então, a gente tem que suspeitar disso. E exame de triagem neonatal que a gente vê é o teste do pezinho, que faz diagnóstico da fibrose cística. Então, muito importante. Não só esse, né? O teste do pezinho faz diagnóstico de 300 mil doenças.
Então, a gente consegue ver isso lá no período neonatal já e tentar fazer alguma coisa para tratar, melhorar a qualidade de vida desse paciente. E outro paciente, outra doença. Quais são as alterações que a gente consegue ver aqui? Qual é essa imagem que... Essa imagem em favo de mel, não é? É um padrão bem característico de faveolamento. Favelamento. É em favo de mel mesmo. O nome faveolamento é por causa do aspecto em favo de mel. O que acontece? Nada Da mais fibrose, é que né? fibrose pulmonar, isso. É uma fibrose, uma processo de inflamação crônica também, que vai levar à fibrose das partes mais distais do trato respiratório, então bronquíolo, alvéolo, e vai formar essas imagens que parecem imagens císticas. E quando elas estão em grande quantidade, elas vão dar um aspecto de favo de mel, por isso que o nome faviolamento, tá? Nesse caso, nesse paciente, é um faviolamento por fibrose intersticial idiopática, não tem uma causa específica conhecida, mas existem esse aspecto de imagem, ela existe em várias patologias que podem cursar com a fibrose da parte mais distal do trato respiratório. Então, DPOC, esclerodermia, artrite reumatoide, colagenoses, né, de uma forma geral, podem cursar com esse aspecto na tomografia e na radiografia, tá? Aqui só explicando que são cistos pulmonares que são causados pela destruição do espaço aéreo. Então a gente vai ter uma fibrose do parênquima e essa fibrose vai causar esse aspecto de várias caverninhas, umas ao lado das outras. E nessa radiografia e nessa tomografia, qual é a alteração que a gente está vendo? Aqui está pedindo 4 alterações, assim, não são 4 nomes de doenças nem nada, assim, são 4 coisas que não estão normais nessas imagens. Vocês conseguem dizer essas 4 coisas? Ou conseguem dizer algumas, pelo menos? O que vocês veem aqui que não está normal? Primeiro, os pulmões estão hiperinsuflados, redução da trama vascular, eu acho. O coração parece que tá em gota. E acho que a aorta tá muito grande, eu não sei. A aorta tá bem visível mesmo. Sim. Em perfil, principalmente. O botão aórtico em PA também tá aumentadinho. Mas em perfil dá pra ver melhor, eu acho. Na verdade, as alterações vasculares aqui desse raio-x, elas estão meio distorcidas por conta da alteração pulmonar. Então, realmente é um pulmão que está muito hiperinsuflado. Se a gente contar aqui, acho que vai dar mais de 11 arcos costais, ou 11 no mínimo. Ele está bem hiperinsuflado. A gente tem um coração que está bem pequenininho aqui, comprimido no mediastino por conta dessa hiperinsuflação pulmonar. Uma consequência dessa hiperinsuflação é a retificação do diafragma. Então, o diafragma vai para baixo porque o pulmão está super insuflado. Então, ele não consegue voltar para a posição lá em cima dele. Outra coisa também que vocês falaram é a perda da vascularização aqui. Não é perda da vascularização, mas ela fica muito diminuída. Então, a gente consegue ver que a vascularização ela só vai até aqui, a metadinha do pulmão, e olha lá. Então, ela está bem prejudicada. Aqui é uma imagem boa para a gente conseguir ver a bifurcação dos vasos, para a gente não confundir com o infiltrado intersticial. Olha como esses vasos estão bem aparentes, são bem grossinhos, bem delimitados. A gente consegue ver eles bifurcando aqui, tá vendo? Então é bem diferente do infiltrado intersticial. Vejam os vasos normais, não são tão normais assim, porque eles deviam estar indo até a periferia. É só para vocês verem que dá para ver que o vaso se bifurca, tá? Para vocês não confundirem. Aqui na tomografia esquerda, a gente consegue ver o coração muito pequenininho, parece que tem um pulmão aqui se fundindo com o outro na parte anterior do paciente. O coração está completamente comprimido aqui no mediastino, tá? Provavelmente um paciente com DPOC. Então, as alterações foram essas que vocês falaram mesmo. Diminuição da vascularização, coração em gota, tá certinho, tá bom? A aorta tá normal?
Eu acho que a aorta tá normal, sim. É porque o pulmão tá muito grande e hiperinsuflado, e aí dá a impressão que a gente tá vendo um coração, uma aorta maior, mas eu acho que ela tá normal, tá? Entendi. Até Tá. porque o ar Essa, pode falar. essa linha vertical nos dois pulmões, tipo, Essa quase que aqui, no meio. essa aqui é a face medial da escápula, tá? Quando a gente faz o raio-x, quando a gente faz a imagem, a gente coloca o paciente com a mão na cintura e pede para ele colocar o peito para frente. Não sei se você está vendo o meu vídeo ou só está vendo a tela. A gente bota a mão na cintura e pede para ele jogar o ombro para frente. E aí a escápula abre para a gente conseguir ver uma quantidade maior de pulmão. Isso aqui é a borda medial da escápula, tá bom? E se a Esse gente pulmão tivesse também. Esse pulmão também tá com uma certa fibrose na tomografia, porque ele não tá preto, ele tá meio que cinza. Ele com certeza tem algum grau de fibrose, porque ele é um pulmão hiperinsuflado, possivelmente por DPOC, por tabagismo, né? Mas se a gente estivesse vendo uma fibrose muito grande, lembrar que as fibroses elas ficam mais hiperdensas, elas não ficam mais hipodensas. O que fica hipodenso é o ar. Então, se a gente tivesse com bastante fibrose, que é o que acontece aqui, a gente está vendo um pulmão mais hiperdenso, na verdade. A gente está vendo ele mais branquinho, mais cinza, tá? Que é o que acontece aqui. Sim, A gente tem um pulmão com bastante fibrose, então ele fica um pouquinho mais claro. Se a gente estivesse vendo um pulmão normal, ele ia ficar bem escuro. O contraste do ar com os vasos, ele ia ficar bem evidente. sim, foi o que eu pensei mesmo. É isso. A fibrose vai deixar o pulmão um pouquinho mais claro e aí a gente não vai conseguir ver o ar como a gente veria numa tomografia normal. Beleza. Alguém tem alguma dúvida sobre hiperinsuflação pulmonar? Não? Então vou passar. Aqui a gente tem outra alteração, que já está até marcada, mas tive um pouquinho de dificuldade de ver também. Vocês conseguem dizer que alteração é essa? Tanto na radiografia inspirada quanto na expirada, a gente tem a mesma alteração. O que acontece aqui? Onde estão essas setas azuis? Parece que tem uma bolha de enfisema. Quer dizer, não sei se é uma bolha de enfisema, mas é uma bolha. Porque tem um pouquinho de trama em cima, se eu não me engano. E embaixo também não dá pra ver a linha da pleura. Então, não diria que é um pneumotórax, mas Não é um pneumotórax ainda, né? Mas é uma bolha mesmo. As bolhas, elas são causas muito frequentes de pneumotórax. Se elas estourarem aqui para o espaço pleural, a gente abre uma válvula do pulmão aerado para a pleura que não tem ar. Então, a gente acaba fazendo um pneumotórax. E a pleura não. A bolha aqui a gente não consegue ver porque a setinha tá em cima, mas se a gente vier para a radiografia expirada, a imagem do lado, a gente consegue ver a delimitação dessa bolha. Tá vendo que tem uma parede muito fininha aqui? Tem uma parede muito fininha no lobo superior, onde eu tô com a mãozinha aqui da seta. E aqui embaixo a gente também consegue ver uma linha fininha. Aqui embaixo a gente vê outra linhazinha fininha formando, não são cavernas, são bolhas, na verdade. Então, são fibroses. Não sei se é uma bolha enfisematosa, mas provavelmente é. A gente está falando de insuflação e patologias relacionadas ao tabagismo. E a causa mais frequente de bolhas é o enfisema causado pelo tabagismo. Então, a gente está vendo aqui as bolhas formadas por fibroses, por traves fibróticas que destroem esse parênquima e fazem essas alterações. A gente não consegue ver a vascularização muito bem dentro dela, e a gente vê que tem uma perda importante da vascularização. Se a gente for comparar com o lobo médio e o lobo inferior, a gente vê que eles estão bem vascularizados, a gente vê que eles estão bem aerados, mas em cima a gente só consegue ver ar. A gente vê até mais ar do que a própria vascularização. Então, procurem as paredes dos lugares que vocês estão analisando uma imagem
aparentemente cística. Então, procurem as bordas dessa imagem, ver se vocês acham vascularização ou não dentro dela, ver se vocês acham limites com a pleura visceral, com a pleura parietal. Tá? Procurem essas relações para tentar fazer os diagnósticos diferenciais, ver se não tem nível hidroaéreo dentro, que ia sugerir para a gente um abscesso, tá? Ver se não tem outros tipos de infiltrado junto. Nesse caso aqui não tem, é só a vascularização mesmo e a bolha. Eu posso também chamar de pneumatocele? Eu acho que a diferença entre pneumatocele e a bolha é a espessura da parede dela, mas eu não sei te dizer qual é essa diferença. Eu não sei se a da pneumatocele é mais fina e a da bolha é mais grossa, ou se é ao contrário. Eu posso fazer essa pergunta para a professora e te responder na semana que vem. Ah, beleza, agradeço. Tá? E aqui a gente a gente continua na parte de enfisema, tá? É só para ilustrar para vocês os tipos de enfisemas que a gente tem. Então, a gente tem enfisemas que são restritos em alguns lobos. Aqui a gente consegue ver que no lobo direito, no lobo superior direito, a gente tem um enfisema restrito ao lobo superior direito. Está aparecendo aí embaixo. E aqui no lobo superior esquerdo, então a gente consegue ver que eles respeitam os limites da cisura, eles não vão para os outros lobos. Vocês conseguem ver que a linha fininha delimitando os lobos, então aqui aquela cisura oblíqua, a cisura horizontal, vocês lembram delas? Delimitando, então a gente tem um enfisema que não passa para o outro lobo. Quando a gente tem esse tipo de enfisema, a gente chama ele de centrolobular. Ele fica restrito a um lobo, tá? Outro tipo de enfisema que a gente tem é o paraseptal. Então, a gente consegue ver aqui, perto da pleura, umas bolhas. Essas bolhas aqui são ótimas para formar pneumotórax, porque elas estão super pertinho ali da pleura e qualquer trauma, qualquer aumento de pressão torácica que aconteça pode levar a essa bolha estourar e fazer um pneumotórax. Então, quanto mais perto da periferia, mais perto da pleura, mais propício é a formar esse tipo de complicação. E o panlobular, aqui embaixo, que não respeita nada, não respeita cisura, não respeita lobo, está no centro, mas também está perto da pleura, então ele vai do hilo até a pleura. Então é uma grande bolha, um grande enfisema que não respeita os limites anatômicos do pulmão. Ele sai destruindo tudo que ele vê pela frente, tá? Dayana, Oi. você pode repetir o paraseptal? Paraseptal. Então, paraseptal são os que ficam perto dos septos que a gente tem. Então, eles podem ficar perto das cisuras, mas normalmente eles estão mais na periferia, tá? Na periferia, esses aqui são os que podem tem mais chance de causar pneumotórax. Por quê? Porque eles ficam perto da pleura. E qualquer trauma, qualquer aumento de pressão intratorácica que a gente tem, eles podem estourar e causar um pneumotórax. Então, esses aqui são os mais propícios a formar esse tipo de complicação. Tá? Você vê que eles vêm até aqui para trás. Ó. A gente tem quase perto do mediastino, a gente tem várias bolhazinhas margeando o pulmão inteiro, dos dois lados. Entendi, obrigada. Aqui só uma outra explicaçãozinha também da bronquite crônica, como que ela é definida. Então, tosse produtiva por 3 meses, por 2 anos seguidos, já caracterizam, excluindo outras causas, tá? Então, excluindo bronquiectasias, excluindo outras causas de tosse crônica, né? A gente pode caracterizar como uma bronquite. E o enfisema, que é a destruição das paredes alveolares, a causa mais comum é o tabagismo, que vai levar ao DPOC. E o DPOC ele pode ser encontrado em pessoas com a função pulmonar normal, mas é uma doença progressiva. Então, se você não tirar o estímulo, ele vai continuar evoluindo até formar as piores complicações que tem. E, continuando os infiltrados, aqui é um infiltrado que vocês já falaram lá no começo. Que tipo de infiltrado é esse? Reconhecem? Nodular. Micronodular. Micronodular, eu acho. Isso, é o Também. micronodular.
que ele fica bem espalhadinho, vários nódulos muito pequenininhos espalhados pelo pulmão inteiro. E qual é a doença que cursa com esse infiltrado? Tuberculose miliar. Isso, tuberculose miliar. É isso aí. Então, infiltrado micronodular, ele é diferente do nodular, porque nos nódulos eles são maiores, eles não são pequenininhos assim, e normalmente os nódulos eles não vão ocupar o pulmão inteiro. Claro que tem algumas doenças que fogem a essa regra, mas se você tiver um infiltrado que tem os nódulos muito pequenininhos e esparsos no pulmão inteiro, a gente vai pensar em micronodular, principalmente, a principal doença é a tuberculose miliar, tá? Existem outras doenças também que fazem diagnóstico diferencial, então histoplasmose, tá? Que são doenças, tanto a tuberculose miliar quanto a histoplasmose são doenças características de pacientes imunossuprimidos. Então, não é comum achar essas imagens, a não ser no HU, que a gente vê uma quantidade muito grande de pacientes imunossuprimidos na DIP lá, né? Mas não é comum a gente achar tuberculose miliar, não é comum a gente ver, mas se vê, tem que pesquisar qualquer tipo de imunossupressão naquele paciente, tá? Então, silicose também é uma outra causa de infiltrado micronodular, metástase de tumor papilífero de tireoide, que inclusive é o mais comum dos tumores de tireoide. E hipotransparências pulmonares. Vocês conseguem dizer para mim por que esse pulmão esquerdo está mais hipotransparente? Qual é a alteração que tem nele? Conseguem localizar essa alteração? Tem um achado aí que é bem característico do mediastino, que diz pra gente, dá uma dica pra gente do que pode ser essa opacidade. Vocês sabem Acho que é uma qual é? telectasia. Por que você Acho acha que é que uma não. telectasia? A telectasia fica branco o pulmão, né? Mas Porque ele tá não mais. tem ar. Mas ele Mas não é tá isso mais mesmo, a branco? opacidade. Assim, Hipotransparência. tá Hipotransparência, mais opacidade. desfocado. Pera, mas a gente tá falando do pulmão direito ou esquerdo? Do É esquerdo. esquerda, tá. Então é. É uma telectasia mesmo, tá? Sim. Então, a gente tem duas coisas aí que ajudam a gente a pensar nisso. Então, uma é a Entendi. opacidade, que a telectasia ela vai gerar a opacidade do pulmão, daquela parte que ela está colabando, na verdade. Pensem em a telectasia como colabamento, tá bom? Então, a parte que está telectasiada não tem ar dentro dela. E aí, o que acontece com uma estrutura que não tem ar dentro? Ela fica mais branquinha, ela perde aquela transparência, ela fica mais hipotransparente. E o que a telectasia faz com o mediastino? Ela puxa o mediastino na direção dela. Então, é exatamente isso que está acontecendo aqui. A gente tem um pulmão, na verdade, o pulmão inteiro aqui, parece que é um pulmão inteiro esquerdo, que está mais opaco, mas não é só uma parte dele. Depois vocês vão dizer qual é essa parte. E o mediastino está sendo puxado para o lado dessa opacidade. Então, bem característico da telectasia. E se a gente olhar no perfil, a gente tem um triângulo aqui, nessa região mais anterior do tórax, que a gente consegue delimitar, não consegue delimitar bem, porque aqui a gente consegue ver músculo ainda, tem umas estruturas ósseas se sobrepondo, tecido adiposo, mas a gente consegue ver que tem um triângulo mais hipotransparente aqui, mais opaco. Então, a gente tem que suspeitar de que alguma região do pulmão, algum lobo dele está colabado, tá bom? Então, aqui a gente tem a telectasia. Eu tava olhando pro outro pulmão, aí eu. Só que agora que eu percebi que era hiperinsuflação compensatória, mas eu tava. Pro direito, né? É, Mas o problema não estava no direito, era no sim. esquerdo. É por isso que eu tava olhando assim, ué. Tá muito insuflado, tá muito preto. Isso. Ele fica mais hiperinsuflado, foi isso mesmo que você falou, é uma hiperinsuflação compensatória. A gente tem uma parte do pulmão que não está funcionando, a outra parte aumenta para tentar compensar isso. Então, no lobo superior esquerdo, aí que a gente vai fazer uma revisãozinha rápida também das divisões anatômicas do pulmão.
Então, no lobo direito, o que a gente vai ter? A gente vai ter o lobo superior, o lobo médio e o lobo inferior. E no lado esquerdo, a gente só vai ter 2 lobos. Então, a gente vai ter o lobo inferior e o lobo superior, tá bom? No perfil, o que a gente estava vendo naquela imagem lá, é que na última foto, na foto da direita, tá mais à direita, então. No perfil, o que a gente estava vendo era um lobo direito saudável, tá? O lobo inferior direito saudável, então a gente não estava vendo alteração nenhuma lá nele. Só que o que a gente estava vendo era que o lobo superior esquerdo, ele estava atelectasiado. Então, aquela faixa branca que estava aqui no peito do paciente, vou voltar para vocês verem. Essa faixa aqui era o lobo superior inteiro, o lobo superior esquerdo inteiro colabado, atelectasiado. Então, o que a gente estava vendo era só uma faixa aqui do lobo inferior esquerdo. E o resto do pulmão que a gente está vendo não é o esquerdo, é o direito, tá bom? Aqui a gente consegue ver aquela cisura maior, tá bom? Mas essa cisura maior aqui é lá do lado direito que a gente está vendo, não é do lado esquerdo, tá bom? Porque as do lado esquerdo, elas estão aqui, delimitando esse triângulo da atelectasia. Vocês conseguiram entender isso? Então, as cisuras que a gente estava vendo aqui nesse paciente que está com atelectasia, o pulmão normal que a gente está vendo é o do lado direito. E o que a gente, na verdade, está vendo do lado esquerdo é a opacidade, a atelectasia, tá? É essa parte aqui, então, o lobo superior esquerdo, que se colabou e virou uma opacidade triangular, tá? Entenderam? Lembram das divisões dos lobos pulmonares? Não precisa lembrar da segmentação, daquela coisa de segmento 1, 2, 1000, isso não, mas só lembrar que o direito tem 3 segmentos, tem 3 lobos, e o esquerdo tem só 2, tá bom? E o lobo da língula, que fica na frente do coração, ele tá dentro do lobo superior esquerdo. Peraí, só uma coisa. Qual foi o lobo que foi acometido mesmo? É o lobo superior esquerdo, é esse aqui, ó. Esse daqui é um lobo superior esquerdo normal, mas como ele atelectasiou, ele colabou, ele ficou pequenininho aqui. Então, esse aqui é o lobo superior esquerdo inteiro, colabado. E essa cisura, esse triângulo não tem nada a ver? Esse triângulo aqui, ou o que Não, está em cima dele? o embaixo. Esse aqui? Não, Esse. é mesmo. Tem um triângulo branquinho, assim, em cima do diafragma. Em cima do diafragma, isso aqui. Isso, exatamente. Esse daqui é o lobo superior direito, tá? É o lobo inferior direito, desculpa. Essa daqui é aquela cisura maior, tá? A cisura oblíqua, que ela corta, ela separa o lobo médio do lobo inferior direito, tá? Então, isso que a gente está vendo aqui é o lobo inferior direito. É uma imagem sobreposta só. Que está saudável, está normal. O que está ruim é o lobo superior esquerdo, tá? E voltando aos infiltrados, qual é o infiltrado que a gente está vendo aqui nessas duas imagens? Numa radiografia e na tomografia. E como é que está o coração? O coração tá bom, tá ruim, tá pequeno, aumentado? Vejam os artefatos da imagem. Acho que é um infiltrado intersticial. E o coração, acho que tem aumento da área cardíaca. Eu acho que é nodular. Assim, mesmo nodular intersticial também. Alveolar, né? Pensei em edema agudo. Acho que não é alveolar porque você tem áreas de essas bolinhas em vários cantos do pulmão. Também tem mais no hilo, né? Mas acho que seria um infiltrado hilar ali. O alveolar, mas eu não sei. Se bem que parece broncograma aéreo ali na figura da direita. Isso não é vidro fosco? O vidro fosco, acho que ele é mais
cinzinho, tipo, mais escuro. Mas não sei. Tem tudo junto, tá, gente? É um É. infiltrado misto. Tudo que vocês viram é verdade. Menos os nódulos, tá? Os nódulos não são verdade, porque não temos infiltrado. Temos infiltrado intersticial aqui e temos infiltrado alveolar também. Mas o intersticial que tem é reticular, não é nodular, tá bom? Aqui o que a gente está vendo, realmente alguém falou, é edema agudo de pulmão. E o que acontece no edema agudo do pulmão? A gente tem uma estase dos vasos, e aí aumenta a pressão hidrostática pulmonar, e aí o líquido começa a extravasar dos vasos. E aí o que acontece? Primeiro ele vai para o intestício, só que chega uma hora que esse intestício está tão cheio, imagina uma esponja, e essa esponja está molhada. Só que se você não apertar a esponja não sai água. E é exatamente o que acontece com o pulmão. Ele fica ali encharcado, cheio de líquido no intestício. Só que se você apertar um pouquinho, se você aumentar a pressão, mais um pouco, ele começa a extravasar líquido para dentro dos alvéolos. E aí o que acontece é um infiltrado misto. Então inicialmente a gente tem um infiltrado só intersticial, a gente não vê broncograma, a gente consegue ver só uma trama um pouco mais aumentada, os vasos super engurgitados, a gente vê vasos em todos os lugares do pulmão, até a periferia, desde o hilo até a periferia. A gente tem o borramento gigantesco aqui da suleta cardíaca, que já é grande, e chega uma hora que essa pressão aumenta tanto que começa a extravasar líquido do intestício, do vaso para o intestício e do intestício para o alvéolo, tá? Porque ele não suporta mais aquela quantidade de líquido. Então, tem vaso no alvéolo, então tem broncograma aéreo, que é o que acontece na tomografia, tá? E tem vaso no intestício também, em volta dos vasos. Tem água no intestício também, que fica em volta dos vasos. Então, vocês veem que, né, o espaço perivascular, ele está repleto de vasos, tá? Tem derrame intercisural aqui, ó. Vocês conseguem ver que a cisura está um pouquinho mais engurgitada, com uma consistência, com uma densidade de líquido dentro. Então, a gente tem líquido dentro das cisuras, a gente tem líquido em volta dos vasos no intestício e a gente tem líquido dentro do vaso, formando dentro do alvéolo, formando broncograma aéreo, tá bom? A gente tem um infiltrado misto aqui nesse caso, nessa imagem. Tá bom? Pode me mostrar o broncograma no raio-x? No raio-x está mais difícil de ver do que na tomografia, mas tem. Aqui no meu computador tá mais branquinho, mas tá vendo aqui onde eu tô com a mão? Perto do coração? Em volta do coração tem um brônquio grandão aqui. Isso daqui é broncograma, tá? Entendi. Mas não E tá na, tão bonito quanto e na no tomografia? Na tomografia a gente tá vendo isso aqui. Isso aqui é broncograma, tá? Nota que nos outros lugares, no pulmão sadio, que ainda está sadio, a gente não consegue ver o contraste entre o brônquio e o alvéolo, tá? Entre o brônquio e o interstício e o líquido dentro do alvéolo, porque realmente não tem esse contraste, tá? Então, Mas Pode falar, desculpa. quando a gente tem um infiltrado, quando a gente tem ar no alvéolo, a gente consegue ver o contraste entre o ar e o que está dentro do alvéolo, que é ou pus, ou água, ou sangue. Então, a gente vê o broncograma. Isso aqui é broncograma, isso aqui é um broncograma cortado transversalmente. Aqui um broncograma grandão. Consegue ver direitinho? Eu consegui, eu só fiquei confuso. Como é que eu vou saber se é um infiltrado perilar daquele primeiro slide ou se é um infiltrado alveolar? Que Na primeira imagem. naquele primeiro não era. Nesse daqui é intersticial. Por que ele é intersticial? A gente não consegue ver a delimitação dos vasos. Essa é a principal coisa. No intersticial, a gente não consegue ver ele se bifurcando. É uma organização que, na verdade, não é uma organização. É um infiltrado anárquico. Ele vai reticulando para todos os lugares. Parece um rendilhado, não tem uma organização. É um emaranhado de linhas que vão se espalhando e se aglomerando. Quando a gente tem o hilo normal, só que um pouquinho mais aumentado, a gente consegue ver os vasos se bifurcando, que foi o que eu mostrei depois no paciente com DPOC. Aqui, a gente consegue ver os vasos direitinho. E no broncograma a gente realmente vê um contraste grande entre
a gente vê um contraste entre o alvéolo, entre o parênquima normal e o brônquio. O brônquio fica evidente. A gente vê que no parênquima normal a gente não vê esse contraste. A gente só vê esse contraste quando a gente tem o brônquio o alvéolo cheio de líquido e o brônquio com ar. Tá? Tá bom, entendi. Obrigado. E ali mais nas bases do pulmão, que tá mais branco, também é alveolar, Aqui, não, mais ali na radiografia. na radiografia, É, aqui já pode ser um derrame pleural, tá? Tanto tá. que a gente consegue ver, aqui para mim está muito claro, mas eu acho que para vocês está um pouquinho mais escuro. Aqui a gente consegue ver que o pulmão, ele está meio que descendo, aqui a gente consegue delimitar. Ele vem pretinho, aí desce, desce, e depois ele acaba aqui no diafragma. E ele não deveria fazer isso, ele deveria vir e fazer o seio costofrênico aqui, o ângulo costofrênico, na verdade. E não é isso que acontece, então deve ter um derrame pleural junto aqui. Na tomografia não mostra, eu não sei se é do mesmo paciente, mas aqui acho que já é um derrame pleural, pelo tamanho desse coração, que está gigantesco. E por essa imagem cheia de infiltrado, com certeza isso aqui é um derrame pleural. Do lado esquerdo ainda não tem. Entendi. Tá bom, obrigado. Tá? Vejam a esternorrafia também, tá? Então, viram um paciente com esternorrafia, que são esses araminhos esses pontos cirúrgicos de arame no externo, pensem em alguma coisa relacionada, alguma patologia relacionada ao coração, tá? Algum edema cardiogênico, porque é uma complicação muito frequente. Essa silhueta aqui, essa área cardíaca está muito aumentada, tá? E vocês lembram como é que vê se a área cardíaca está aumentada ou não? Vocês lembram como é que a gente faz essa relação? Se ocupa mais da metade do diâmetro total do tórax, né? Mas como que a gente calcula esse diâmetro do coração? Ah, não sei. Acho que é do átrio direito até o ventrículo esquerdo. É o maior diâmetro transverso do coração, tá? Porque às vezes as pessoas pegam, aí calculam assim. Pega daqui, onde está mais branquinho, até aqui. Não é esse diâmetro. É o maior diâmetro transverso. Então, aqui do ventrículo esquerdo, aqui da bordinha do ventrículo esquerdo até lá em cima no átrio direito, tá? Então, o maior diâmetro transverso do coração, ele não pode ser maior que metade de um tórax, tá? De um hemitórax. Aqui, no caso, ele é gigantesco. Então, aqui no ventrículo, da bordinha do ventrículo esquerdo até o átrio direito, tem mais da metade do tórax, com certeza. Então, isso significa que ele tem uma cardiomegalia, pelo menos no raio-x. E outras opacidades. Essas aqui, quais são? Derrame pleural do lado direito. Sim. A primeira imagem. A segunda Isso. parece vidro fosco. Ou não. A Parece segunda tem vidro derrame fosco. pleural também, né? Todas elas Tem. podem ter outras alterações, mas todas elas, o que todas elas têm em comum? Derrame pleural. Isso, derrame pleural. Todo mundo consegue ver derrame pleural aqui? Vejam que a gente tem é a formação desse arquinho no pulmão, que não era para ter. A gente tem que ver o seio costofrênico, a gente tem que ver o seio cardiofrênico, tá? No perfil, os derrames pleurais, eles aparecem até menores, os derrames pleurais menores aparecem até melhor no perfil do que no PA, porque para encher o PA, ele tem que ter uma quantidade maior de derrame do que no perfil. Então, no perfil, a gente pega derrames super pequenininhos. Então, sempre peça um PA e perfil, tá? Aqui a gente tem um derrame pleural gigantesco, não temos dúvida de que temos um derrame, temos alguma coisa aqui de líquido, ou pus, ou sangue, ocupando o espaço que era para ser do pulmão. Aqui no meio, na tomografia, em corte coronal, tá? A gente tem esse derrame também, tá? Temos um aumento da área cardíaca muito grande, esse coração está ocupando a mesma coisa que o pulmão era
devia estar ocupando, então está muito grande. Temos um derrame intercisural aqui importante, bem grande, para estar dando para ver a separação entre os lobos pulmonares. No lado esquerdo a gente também tem. Gente, isso é bem característico. As repercussões do pulmão, do lado direito do pulmão, elas são mais significativas quando você tem um quadro cardiogênico do que no lado esquerdo. Então, os derrames pleurais cardiogênicos normalmente são à direita, não à esquerda, tá bom? E os derrames intercisurais, consequentemente, também são maiores à direita do que na esquerda. Na esquerda a gente até tem aqui, mas na direita a gente está vendo que é bem maior, tá? Por que é mais comum na direita mesmo? Eu não sei te explicar isso, mas é isso, tá? Se você Tá. vê um derrame pleural só à esquerda, assim, provavelmente não é cardiogênico. Pense em outras causas, tá? Um derrame parapneumônico, ou um derrame metastático, ou por tuberculose. Pense em alguma outra causa. Normalmente, os cardiogênicos são à direita. E na última imagem, aqui mais à direita, a gente tem, acho que é o mesmo paciente aqui do meio, tá? Esse aqui do corte coronal, acho que é o mesmo desse corte axial. A gente está vendo que tem um derrame e tem um derrame intercisural importante, porque a gente consegue ver a segmentação pulmonar, né, nessa radiografia. Então, entre os septos aqui do pulmão, a gente consegue ver que tem líquido, tem densidade de líquido, e a gente vê um derrame bem grandão aqui, pleural, tá bom? Que acumula aqui embaixo. Então, o paciente está deitado, a gente faz um corte transversal e olha do pé para a cabeça. A gente consegue ver que embaixo do pulmão aqui se concentrou uma quantidade gigantesca de líquido, que com certeza está levando a uma piora da função pulmonar. E o que é essa estrutura densa aqui que a setinha azul está apontando? Tem aqui no corte axial e tem aqui no corte coronal também. O que é essa imagem? Vocês fazem Parece ideia? um tubo de intubação endotraqueal. Isso, é um tubo. Os tubos endotraqueais, normalmente, orotraqueais, de verdade, eles são radiopacos, tá? A gente consegue ver na radiografia também. Então, se vocês quiserem ver se o tubo está no lugar certo, está no lugar errado. Normalmente é pela clínica, né? Ouvindo, botando o estetoscópio lá no peito e vendo. Mas pela radiografia a gente consegue ver também se ele está no trajeto da traqueia certinho, se fez uma intubação seletiva, se ele foi só com brônquio, ou se ele está lá no brônquio-fonte. A gente consegue ver na radiografia porque eles têm uma estrutura radiopaca dentro deles, tá? Então, conseguimos ver os tubos nos exames de imagem. Então, aqui só a explicação, derrame pleural à direita. Aqui temos outro derrame pleural à direita. E aqui temos derrame pleural bilateral, tá? E a estrutura mais densa, mais hiperdensa, é o tubo. E aqui, o que a gente está vendo? Qual é a alteração pulmonar que a gente tem aqui? Uma telectasia? Não. Vasodilatação? Eu não tô vendo broncograma, mas Não tem broncograma, isso é muito triste. Mas a Marilene falou que broncograma é uma coisa que a gente... É como se fosse uma lenda. É muito difícil a gente ver, tá? Então, não contem com broncograma para fazer diagnóstico de infiltrado alveolar. Mas esse aqui é um infiltrado alveolar. É triste, mas tá? Seria muito bom se todas as imagens que a gente visse fossem com broncograma, a gente ia ter certeza absoluta de que a gente está na frente de um broncograma, a gente está na frente de um infiltrado alveolar. Mas era a nem primeira sempre coisa vai que eu ter. procurava para ver. Tem broncograma. Não sabia dessa. Na prova vai ser, tá? Porque eles não vão sacanear nesse nível, pelo menos eu acho que não. Mas na vida real, ela falou que é bem difícil. E essa imagem aqui mostra pra gente isso, é um infiltrado alveolar. E quais são as outras coisas que a gente pode procurar para dizer que é um infiltrado alveolar e não intersticial? Então, primeiro que a gente não está vendo aquele rendilhado. A gente não está vendo como se fosse uma malha de crochê ou algumas linhas que vão se juntando e formando uma imagem bagunçada, meio anárquica. A gente consegue ver que é uma imagem que é bem delimitada, ela está restrita a um lobo pulmonar, o lobo médio, tá? Quem apaga a silhueta cardíaca é o lobo médio. Então, a gente está vendo que ela está restrita ao lobo médio, tá? A gente vê onde ela começa, onde ela termina.
apesar de não ter broncograma, pelo menos não uma imagem bonita, marcante de broncograma. A gente vê que não tem aquela desorganização do infiltrado intersticial e não tem aquelas linhas que são bem características do intersticial. Então, tentem por eliminação. Não viu linha, não viu nódulo, não viu micronodulação, só resta o alveolar, tá bom? Por mais que não tenha broncograma aéreo, não é obrigatório ter broncograma para ser intersticial. E aqui no perfil, a gente consegue ver que é um infiltrado que respeita a cisura. Então, ele fica aqui no lobo médio, bem concentradinho, bonito, no perfil dá para ver perfeitamente. Tá? O intersticial não iria acontecer isso, a gente ia parecer que ele está misturado aqui junto com o hilo, a gente não consegue delimitar muito bem o que é hilo, o que é vaso, o que é infiltrado. No intersticial a gente consegue, apesar de não estar vendo broncograma. Tá? Então, façam essas diferenças. Então, no intersticial a gente consegue ver o hilo melhor? É basicamente isso? No intersticial, É, não, a gente vê o hilo mais bagunçado, porque ele parece muito com a estrutura dos vasos. Ele forma aquelas linhas de rendilhado, então a gente não sabe o que é vaso e o que é um interstício, se a gente Entendi. tiver um infiltrado intersticial, então fica mais difícil. Então, ao contrário, no alveolar que dá. Isso, no alveolar a gente consegue ver melhor o hilo. Você concorda que aqui você consegue delimitar? Você vê que os vasos estão indo até a periferia, você vê que tem umas artérias aqui que estão mais engurgitadas não, mas você vê que tem uns vasos de calibre maior e que eles vão afinando o calibre até chegar na periferia. Sim. No intersticial a gente não consegue ver isso, que Tá é bom. aquela imagem lá do começo. A gente não consegue delimitar muito bem. A gente sabe que tem umas estruturas maiores, mas aí do lado das maiores tem outras maiores, elas não vão diminuindo, não vão perdendo o calibre e não vão se bifurcando direitinho. Só para a gente poder comparar. Tá. Só uma coisa, é errado falar que aquilo ali era uma consolidação? Oi? É errado dizer que isso é uma consolidação? Não sei se na radiografia estaria errado, porque se a gente fosse na tomografia, por exemplo, o infiltrado em vidro fosco é como se fosse a alteração inicial do infiltrado alveolar. Então, a gente ainda não tem broncograma, a gente ainda não tem uma quantidade de líquido no alvéolo significativa para fazer broncograma. Quando a gente está diante de um broncograma na tomografia, que a gente quase sempre vê broncograma na tomografia, no infiltrado alveolar, a gente pode dizer com certeza que é uma consolidação, mas na radiografia eu não tenho certeza. Eu vou perguntar isso também para ela, porque não sei se na tomografia se na radiografia a gente vai ver broncograma sempre. Então, será que se a gente não vê broncograma a gente pode chamar de consolidação? Não, eu não sei. Tem uma alteração pulmonar, e aí eu achei que ficou um pouco, sei lá, vago. Por quê? Ele perguntou alteração pulmonar, não tipo infiltrado. Eu não sei, posso estar viajando também. Assim, na radiografia, a gente não tem o infiltrado em vidro fosco. Quer dizer, a gente tem, mas não é muito comum a gente usar. Nesse caso, a gente consegue ver que é uma lesão bem delimitada. A gente consegue dizer que tem uma alteração aqui e a gente consegue dizer que ela é alveolar. Então, eu acho que não estaria errado chamar de consolidação, mas eu vou confirmar isso para vocês não colocarem errado na prova. Tá? Deixa eu anotar, senão eu vou esquecer. É uma pneumonia, né? É uma pneumonia. É um infiltrado alveolar. Então, vamos lá. Não contem com broncograma aéreo, essa é a lição número 1. Vejam outras alterações. Então, está restrito dentro de uma cisura, a gente consegue delimitar bem o hilo, apesar de apagar a silhueta cardíaca. Nem sempre vai apagar a silhueta cardíaca, só se essa consolidação estiver no lobo médio, tá?
E agora a gente passou para a parte digestiva. Vocês têm digestivo? Vocês têm alguma alteração de tórax? Se querem fazer alguma alteração? Alguma dúvida de tórax? Se querem fazer alguma pergunta antes da gente passar para o digestivo? O digestivo é bem rápido, tá? A gente já está quase no final da aula. Ou pode ir? Acho que pode ir. Tá bom. Então eu vou. Então, qual o método que está... desculpa, já dei resposta. Qual era o método que está sendo utilizado e quais são as estruturas que a gente está vendo? Então, o método que a gente está usando é ressonância magnética, mas para ser mais específico, a gente está vendo uma colangio-ressonância Então, a gente está vendo as vias biliares, tá? A gente está vendo a vascularização do fígado aqui. Estamos vendo o ducto hepático direito e esquerdo, e aí eles se unem e formam um ducto biliar comum. E aqui embaixo eles formam o pancreático. Aqui a gente está vendo a vesícula, tá? Vesícula biliar. Aqui o ducto pancreático, desculpa. E quando eles se juntam aqui embaixo, eles formam o colédoco, e aí o colédoco leva lá para o intestino através do esfíncter de Oddi, tá? Então, colangio-ressonância, estamos vendo vias biliares. Bom, aqui, não sei se vocês, eu sei que para M4 viram, mas não sei se vocês viram isso recentemente. Mas o que a gente está vendo aqui? Qual parte do tubo digestivo é isso? Qual exame é esse? É o esôfago. Lembram? Sim, esôfago. E qual é o exame? Esofagografia? Um contraste, né? Oral. Isso, esofagografia com contraste oral. Quem usa isso hoje em dia, né? Ninguém, tá? Mas para a prova tem que saber. Hoje em dia a gente tem exames que mostram lá, bota a câmera lá dentro e vê ao vivo, mas a gente ainda vê isso na UFRJ. Mas a gente vê, cai na prova, a gente está vendo, né? Mas esofagografia com contraste e qual a alteração que a gente está vendo aqui? Eu acho que é a calásia. Isso. Uma redução da motilidade, da peristalse. Não é uma redução da peristalse em si, não é uma redução do esôfago, é uma alteração do esfíncter lá embaixo. Então, o que acontece na acalase? A gente vai ter um aumento da pressão do esfíncter esofagiano interno, esse aqui de baixo, que fica lá perto entre o diafragma, lá no diafragma, antes de cair no estômago. A gente tem um aumento da pressão dele, ele não abre do jeito que ele iria abrir, ele fica sempre com uma pressão aumentada, e aí começa a dilatar o tubo para cima, que é como acontece em todas as obstruções todas é uma palavra forte, mas na maioria das obstruções de tubo digestivo, sempre que a gente estenosa um lugar, a gente dilata tudo que está em cima desse lugar. É a mesma coisa para o esôfago, a gente aumenta a pressão do esfíncter esofagiano interno, e aí o esôfago que está todo lá para cima começa a dilatar. Então, esse paciente tem uma acalase, dilatação do esôfago, tá bom? Esofagografia, acalase, tá? E aqui nessa alteração, a gente está vendo o mesmo órgão ainda, então estamos vendo o esôfago. E o que a gente está vendo de alteração? Uma estenose de esôfago nos dois casos. Aquele negócio da maçã. Sim. O negócio da maçã é No, ótimo. Eu no nunca sei se é paciente, mordida ou comida. no paciente, no paciente A, a estenose é mais irregular, o contorno, né? Então sugere malignidade. E no paciente B é mais só a estenose mesmo, que Eu parece concordo. ser benigno. Isso, é isso mesmo. No paciente A, a gente tem uma alteração maligna, tá? É aquele sinal da maçã mordida. Mordida, não é comida. Comida é quando você tem uma alteração que pega quando você tem um crescimento, uma vegetação que pega o tubo inteiro. E aí a gente vai ver mais para frente também. Tem outra imagem dela. Na maçã mordida, você pega o tubo inteiro, em volta dele inteiro está comidinho. E aí você vê o contraste passando por uma região de estenose maior. E no sinal da maçã mordida, a gente vai ter um lado que
vai ter uma vegetação para dentro da luz. E aí a gente vê o contraste passando numa luz, num lado da luz está normal, e no outro lado da luz está com a vegetação. Aí dá esse aspecto de maçã mordida. Então, mordida é de um lado só, comida dos dois lados, tá? Uma alteração maligna, que a gente está vendo uma vegetação crescendo para dentro da luz. E aqui a gente está vendo uma alteração benigna, tá bom? Uma estenose. E aqui embaixo a gente vê também uma hérnia hiatal. Então, uma parte do estômago, a parte da cárdia, que sobe, vai para dentro do tórax através do diafragma. Isso caracteriza a hérnia de hiato, tá bom? E a estenose pode ter sido por conta dessa hérnia. Não a hérnia causar a estenose, mas não assim mecanicamente, porque a hérnia ela vai favorecer a doença do refluxo gastroesofágico. Então, a gente vai ter uma inflamação crônica ali, uma agressão crônica naquele esôfago e acaba fazendo uma região de estenose pela inflamação crônica. Então, uma alteração benigna e aqui uma alteração maligna por conta da vegetação, que provavelmente é um tumor. Tá? O diafragma esse que está em cima do estômago aqui? Essa linha aqui, tá vendo? Passando Tá. a mãozinha. Então, Aham. é onde termina o ar e começa uma região mais opaca. A região mais opaca são as estruturas dentro do abdômen. E as regiões mais escuras ainda são dentro do tórax, ainda são onde tem pulmão. E eu sei que tá tendo uma hérnia hiatal porque Porque a gente está vendo a estenose, que é a região do esôfago ainda, e aqui a gente está vendo uma região que não era para estar lá dentro do tórax. Então era para ter o esôfago íntegro e aí o estômago se dilatar imediatamente quando ele imediatamente abaixo do diafragma, e não é isso que acontece. Entendi. E aquela bolha de ar no paciente era. É só uma bolha mesmo, a gente Ah, engole entendi. ar o tempo todo, é benigno isso. Tá, entendi. Obrigado. Para a gente diferenciar de, por exemplo, ser uma vegetação e se isso é uma vegetação, é uma falha de enchimento ou se isso é uma bolha de ar. A gente tem que ver o exame ao vivo, tem que ver essa bolha de ar se mexendo. Tá? Não tem jeito da gente diferenciar assim só pela imagem estática, não. Tem que ver o exame. Aqui a gente já desceu um pouquinho, estamos lá no abdômen, no intestino. Então, qual é o exame que a gente está vendo? Onde que está o contraste oral? Aqui está escrito, descreva a alteração no seco ascendente, mas não é no seco, tá? É no cólon ascendente. E se a gente estivesse vendo uma radiografia, qual seria o nome da imagem que a gente está vendo? Vocês conseguem identificar qual é a alteração? Ela já deu uma dica que está no cólon ascendente. Então, vocês conseguem olhar para o cólon ascendente, achar a alteração e descrever a alteração? Cólon Parece que ascendente. tem uma falha de enchimento ali. Acho que parece uma estenose, alguma coisa assim. Um crescimento para dentro do lúmen infiltrativo. Acho que É é isso. isso. Eu pensei se isso é maçã comida, mas eu fiquei tipo, não sei. É isso mesmo, maçã comida. Na radiografia, a gente ia ver essa imagem como uma maçã comida. Por quê? Na radiografia, a gente não vai conseguir ver as partes moles. Então, a gente só vai ver o contraste entre a parte mole e o contraste mesmo, que é oral nesse caso. Então, a gente não ia ver essa falha de enchimento aqui, mas a gente ia ver o contraste passando por uma luz reduzida. Então, essa imagem é a imagem da maçã comida. Se essa vegetação fosse só de um lado da alça, por exemplo, essa aqui tivesse normal, cheia de contraste, e essa aqui tivesse com a vegetação, ia ser da maçã mordida, tá? Então, contraste oral, o contraste está dentro do intestino, grosso, delgado, aqui a gente tem mais alças de delgado, aqui em cima intestino grosso, acho que cólon sigmoide aqui, peraí que eu fui tudo fora de ordem, vamos voltar. Aqui a gente tem o intestino delgado, então. O intestino delgado vai terminar lá no ilho, na maior dilatação que o intestino vai ter, então ele vai cair, o do ilho vai cair no seco, o ilho terminal, seco, através da válvula ilho-secal.
Aí do seco ele vai estenosar de novo e vai passar para o cólon. Cólon ascendente primeiro. Aqui a gente não está vendo cólon transverso, tá? A gente só está vendo cólon ascendente com essa falha de enchimento aqui. Aí do cólon ascendente a gente faz aquele ângulo lá esplênico do intestino e desce para o cólon descendente. Do cólon descendente a gente vem para o sigmoide, reto e vai embora, tá bom? Tem alguma dificuldade? Vocês conseguem enxergar assim? Se essa imagem aparecer lá no slide para vocês na hora da prova, vocês conseguem se achar nessa imagem? Ou vocês ainda ficam com dúvida? Acho que sim, tranquilo. Ah, é difícil, mas tá ok, deu pra entender. Então tá bom. Porque a imagem vai aparecer sozinha na prova, tá, gente? Ela só vai aparecer a imagem assim. Imagem e vai botar o número lá dentro de uma estrutura e vocês têm que identificar a estrutura. Então, por isso que eu fico insistindo nisso de vocês verem a imagem sozinhos e se acharem nela. Se vocês não estiverem seguros ainda, avisem, que aí a gente revisa outras coisas. Então, resposta. TC de corte coronal na fase portal. Como é que a gente sabe que é a fase portal? Porque tem contraste venoso e o fígado está brilhando aqui. Não está brilhando como está brilhando o intestino, mas ele está mais branquinho do que ele deveria estar. A gente consegue ver o contraste também com os espaços porta, tá? Posso justificar que ele tá da mesma cor que a veia cava? Pode, porque se tem na veia cava, se tem na aorta, menos na aorta e mais na veia cava é porque ele já passou da fase arterial. Então, Entendi. pode estar falando isso. Essa aí que você tá com o mouse em cima é a veia cava, né? Acho que é. Não tenho Tá. certeza. Como está mais à direita do paciente, eu acho que é a veia cava, mas eu tenho que ver a aorta do lado Tá. para dizer que é a veia cava. Mas tá da mesma cor mesmo, né? A veia cava tá da cor do fígado, então faz portal, tá? Vemos uma massa hipodensa que na radiografia iria corresponder à massa mordida, ao sinal da massa comida, desculpa. E agora um outro exame. Na verdade, tem um exame, uma tomografia, e o outro exame qual é? E a gente não vê os ossos. Ressonância. E qual que é a ressonância? É o 1 ou o 2? É o 1. É o 1. A gente não tá vendo os ossos. As estruturas estão todas meio borradas. Não tá borrada não, tá bem nítido. Que é aquele... Esqueci o nome da imagem. Não faz diferença para vocês saberem, mas tem uma imagem que o contorno fica... O contorno dos órgãos, a gordura em volta daquele órgão, ela fica pretinha e a gente consegue delimitar bem. Olha só, até a alça do intestino fica pretinha em volta. Então, é um exame muito bom porque a gente consegue ver o contorno do órgão, tá? Então, aqui a gente tem uma ressonância. E qual é a estrutura que está alterada aqui? Vocês conseguem dizer qual é? Tem uma coisa aqui que está muito grande, que está desviando a outra estrutura para baixo. Qual é essa estrutura? A vesícula biliar? Não é a vesícula. É a suprarrenal? É a suprarrenal. Na ressonância, que é esse exame 1, a suprarrenal está tão grande que ela está empurrando o rim para baixo. Olha como ele distorceu a anatomia renal aqui. Então, a gente tem a suprarrenal mais hipocaptante aqui em cima. E o rim aqui embaixo, que chega a estar desviando. A artéria renal aqui está bem desviada para baixo. Então, é uma imagem tão grande que está deslocando o rim para baixo. Na tomografia, a gente vê a mesma coisa. A gente consegue até diferenciar o córtex e a medula da suprarrenal, tá? Não sei o que é que está levando a esse aumento, não tenho esse nível de detalhe para dar para vocês, mas o que vocês têm que saber é que a suprarrenal está aumentada e está deslocando o rim para baixo, tá bom? Suprarrenal direita. Então, lembrem daquelas imagens que a gente viu antes de abdômen superior, que a suprarrenal é só uma coisinha de nada. É um Yzinho de um lado e um Vzinho do outro lado. Então, é uma coisa que a gente mal consegue ver no corte axial. Imagina no corte coronal. Então, se a gente está vendo uma estrutura desse tamanho em cima do rim, tem que pensar em alteração.
tá bom? Aqui, ó, desse lado, no exame 2, do lado esquerdo do paciente, a gente está vendo aqui a suprarrenal. Isso aqui é a suprarrenal. Olha como ela é pequenininha. Muito pequenininha. Então, a gente consegue ver a diferença. E o último slide não, mas o último exame, para poder fechar. Qual é o exame, o nome desse exame e o que a gente está vendo? Qual é a alteração? É uretrocistografia Aham, miccional? isso. Aí tem um refluxo vesicoureteral bem intenso, né? Grau 5, eu acho. Isso aí, show de bola. É uma uretrocistografia miccional e a gente está vendo um refluxo muito grande. É o nível máximo de refluxo que a gente tem, que é quando a gente tem a dilatação e a gente tem a dilatação e a distorção do sistema pielocalicial, tá? Esse aqui era o último slide. Aí eu vou mostrar para vocês. Que eu mesma não lembrava dos graus do refluxo. Aí eu botei aqui para vocês poderem ver. Deixa eu projetar. Dayana, ali a gente vê a bexiga, porque a gente consegue identificar que é uma uretrocistografia miccional, por causa que a gente consegue ver a bexiga, não é? É isso? Na verdade, na uretrocistografia, a gente consegue ver todas as estruturas do trato urinário. Mas a bexiga, a gente vai seguindo o trajeto. Então, a gente tem, aqui no caso, um homem, a gente tem a uretra peniana, a uretra prostática, que está normal. E aqui, logo depois da uretra, a gente tem a bexiga, tá? O normal era esse contraste aqui não passar da bexiga. Então, a urina ela não pode voltar da bexiga para o ureter. Ela tem que continuar na bexiga e depois sair. Se ela está voltando, aí é que a gente começa a graduar os graus de refluxo vesicoureteral. Então, a gente tem o grau 1, que só vai até o ureter, o grau 2, que vai até o cálice. Eu botei aqui. Então, o grau 2, ele vai até o cálice, mas não chega a dilatar. O grau 3, ele vai até o cálice e ele causa uma leve dilatação do sistema pielocalicial. O grau 4, ele já causa uma leve deformação desse sistema, justamente porque ele causa uma dilatação maior. E no grau 5, que é o último que tem, que é quando ele faz uma distorção completa da anatomia normal do trato urinário, tá? Que é o que acontece aqui. Você pode voltar ali só para tirar foto? Aí. Dessa, É. Foi. Obrigado. tá? Então é isso. A revisão de hoje foi.